A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que traz por título A Igreja em Jerusalém. E é uma lição que tem nos trazido muitos ensinamentos, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre uma igreja que se arrisca, é a lição de número 9. E esta lição vai ao ar agora, mas ela também é do dia 31 de agosto de 2025, portanto, hoje. Devido às dificuldades de tempo, não foi possível postar antes, mas lembro os irmãos que isto não substitui o estudo sistemático semanal da nossa lição. O objetivo é incentivá-lo a participar das EBDs lá na sua igreja. Também eu peço que você leia os comentários da revista, que você faça a leitura bíblica em classe, leia as referências bíblicas para que o aprendizado seja maior, seja melhor na tua vida. Também, como sempre peço, inscreva-se no canal, clica no joinha, compartilhe com alguém que ama, que quer aprender mais da palavra de Deus e vai servir de bênçãos também para esta pessoa. O nosso texto áureo, ele diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Isso está em Atos capítulo 7 e o versículo 5. A nossa verdade prática diz assim: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Então, nós temos aqui esta lição que vai ser uma bênção para nós. Então, vamos ao nosso resumo semanal. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 6, dos versos 8 ao 15, e também do capítulo 7, dos versículos 54 ao 60. O primeiro versículo desta série fala de um diácono, um daqueles separados pelos apóstolos para servir às mesas. Isto foi estudado no domingo passado, inclusive. Estevão era um destes diáconos, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nos próximos 2 versículos, a Bíblia diz que Estevão falava inspirado e com sabedoria, a ponto de aqueles que debatiam com ele não o podiam resistir. Eles não tinham argumentos suficientes para combater a sabedoria bíblica, a sabedoria do evangelho, de tudo que ele havia vivido e presenciado até aquele momento. Quando os maldosos viram que não o venceriam nos argumentos, criaram uma forma de o levar até o conselho por blasfêmia. Veja bem, lá apresentaram falsas testemunhas que afirmaram que havia blasfemado contra Moisés, a lei, o lugar e Deus. Mas quando os integrantes do conselho olharam para Estevão, este tinha o seu rosto como de um anjo. Veja a proximidade de Deus que vivia esse homem, a santidade que ele desfrutava perante Deus. O texto seguinte já adianta a história e surge o cenário do apedrejamento de Estevão e, consequentemente, a sua morte. Particularmente, esse é um dos textos que mais amo da palavra de Deus, pois Estevão não se amedrontou em falar tudo o que pode ou que pôde para aquelas pessoas ouvissem do Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes fico imaginando se ele permanecesse calado, talvez não seria apedrejado. Mas não, ele optou por arriscar a sua vida, mas não deixou de falar o que eles precisavam ouvir. Apesar de taparem os ouvidos para não ouvir as palavras do diácono, ele não desistiu de anunciar a verdade, até que no versículo 60 do 7º capítulo, expirou, morreu. Antes de clamar aos céus,
ou seja, não antes de clamar aos céus e dizer: Senhor, não lhes imputes este pecado. Morreu martirizado, mas deixou seu nome na história da igreja primitiva, nas páginas da Bíblia Sagrada, por ser um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. A introdução. Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia na igreja primitiva, era um homem exemplar que cumpriu o ID de Jesus, agia como um verdadeiro cristão destemido, um modelo para a nossa geração. O primeiro tópico diz assim, ou seja, tem o título: Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. A sinopse desse tópico diz assim, ó: a fé de Estevão foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na verdade. Assim como acontece nos dias atuais, a fé já era questionada naquele contexto. A oposição ao evangelho é real e acontece em todos os lugares e de várias formas. Pode acontecer como oposição direta, indireta e mesmo oculta. São nesses momentos que o crente realmente precisa decidir se irá aceitar o ataque ou vai defender a sua fé. Por isso, todos devemos saber defender a nossa fé, ou é o que a teologia denomina como apologética, e é uma matéria maravilhosa de se estudar. Todas as pessoas ou igrejas que vivem o verdadeiro evangelho serão atacadas, foram atacadas, são atacadas e serão atacadas. Terão a sua fé contestadas, principalmente quando se há sinais, milagres, maravilhas através do ministério destas pessoas ou igrejas. Isso acontece com Jesus, aconteceu com Jesus, aconteceu com seus discípulos e a igreja primitiva, e acontece também nos nossos dias, e a probabilidade de aumentar essa perseguição, ela é real. Acontece até mesmo, irmãos, infelizmente, entre os próprios crentes. Quando o sentimento de ciúmes ou de inveja entra no coração de alguém e esse passa a atacar ou questionar a fé do outro, são sentimentos humanos ou talvez colocados por espíritos maus no coração daquelas pessoas para tentar parar a boa obra do Espírito Santo na vida dos crentes que se dedicam a pregar a palavra do Senhor. Para os ataques, geralmente usam as falsas narrativas, assim como usaram com Estevão. Jogo de palavras, ou talvez coloque em choque com a palavra de Deus, tendo suas próprias interpretações como base. Entretanto, a intenção primária é simplesmente fazer parar a igreja, impedir o crescimento da igreja e de a igreja verdadeira cumprir com o seu chamado. O tópico 2 tem o título: Estevão e a igreja que defende a sua fé. A sinopse desse tópico: Estevão defendeu o evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. Conhecido nas páginas sagradas como o primeiro mártir da igreja e o primeiro a fazer uma defesa da fé cristã, Estevão marcou a história da igreja primitiva, deixou seu nome registrado na igreja primitiva e nas páginas da Bíblia. Observa-se que este homem tinha conhecimento, não apenas isso, mas tinha uma fé inabalável, um amor a Deus e não duvidou de nada que havia aprendido com os apóstolos. Mesmo sabendo do risco de perder a vida, defendeu a sua fé, porque tinha a convicção daquilo que estava pregando. A sua fé colocava Jesus no centro. Isto afrontava a fé dos seus opositores. É exatamente o que o inimigo deseja, que tiremos Jesus do centro da nossa fé. Se aceitarmos, estará tudo resolvido, estará tudo bem. Não haverá afrontas, não haverá perseguições.
A igreja precisa estar firmada em Cristo. Não há outro fundamento. Ele é a pedra angular, a rocha eterna. Ele continuará no centro da história cristã, no centro da história do mundo, independente da minha ou da tua aceitação. A oportunidade é para todos, indistintamente. Porém, o Espírito Santo não se preocupará ou não convencerá aquele que endurece o seu coração. E é isso que acontecia com os opositores de Estevão. Estevão a ponto de taparem os ouvidos para não ouvir e finalmente o apedrejarem até a morte. Tópico 3. Estevão e o martírio da igreja. A sinopse desse tópico diz assim: a fidelidade de Estevão a Cristo o levou ao martírio, tornando-o um exemplo de perseverança na fé. Estevão teve o privilégio de ver os céus abertos e Cristo em pé à direita de Deus. Se não tivesse defendido a sua fé, não teria obtido tão maravilhosa experiência. Uma igreja ou pessoa que segue o exemplo de Estevão, que não duvida de suas convicções e que confia realmente em Deus, terá a oportunidade de contemplar o mesmo cenário visto por Estevão. Basta não temer a perseguição, não ter a sua vida como preciosa, mas confiar tudo a Deus. Antes de expirar, Estevão ainda deixa um grande exemplo, ou seja, mais um grande exemplo: o perdão para os seus oponentes, demonstrando que o crente entrega a sua vida para alcançar outras vidas. Ele não se preocupou em estar diminuindo a quantidade de evangelistas e pregadores da igreja primitiva, pois Deus levantaria outros, mas ele se entregou como uma semente para dele muitas outras pessoas serem alcançadas pelo evangelho de Jesus Cristo. A conclusão desta lição, eu vou ler aqui na nossa revista, e ela diz exatamente assim: Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa um modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Fica aqui, então, mais uma lição, ou seja, o resumo desta lição, número 9, da nossa Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre, e esta lição traz o título: Uma Igreja que se arrisca. Precisamos nos arriscar pela palavra de Deus. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.